Meus irmãos, temos estudado a carta aos Efésios e temos nos deparado com um projeto magnífico chamado de igreja, muito considerado dentro da carta de Paulo como o corpo de Cristo. Vamos entender isso, vamos lembrar disso, vamos registrar isso. O projeto da igreja é um projeto que começou com o Senhor Jesus. Foi Ele quem disse: eu edificarei a minha igreja. É bem verdade, já vimos isso na carta aos Efésios, que ao longo de séculos e séculos, se esperou e foi tido como um mistério esse projeto de Deus. Ainda que Cristo tenha dito: eu edificarei a minha igreja, Ele começou a edificar ali. Isso já era alguma coisa que havia sido concebida por Deus e estava sendo estabelecida por Deus. Quando olhamos para a igreja, tal como descrito nas páginas do Novo Testamento, nós temos que nos maravilhar com o fato de que não há nenhum projeto, nenhuma instituição humana que se compare com a beleza do projeto, a igreja de Deus. Isso não significa necessariamente que nós tenhamos experimentado isso ou estejamos experimentando isso. Cerca de 1/3 de vocês acabou vindo para essa igreja, vindo de outras igrejas na cidade, como também outras pessoas saíram daqui. O que é que levou essas pessoas a saírem? Algumas vezes tenho visto questões simples como mudança geográfica, uma programação que atinge mais e atende mais às necessidades da família. Mas também tenho visto, para tristeza minha, problemas de caráter, de liderança, problemas de ensino em desacordo com as Escrituras. Então é bem possível que nós tenhamos experiências no nosso universo que mostram uma realidade muito diferente daquilo que foi proposto por Deus. Mas o projeto de Deus não está falido e Ele está pronto a agir no nosso meio e tornar a igreja como ela deve ser ainda hoje. Na semana passada eu terminei minha mensagem falando do versículo 11 de Efésios 4, que diz: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Não somente no versículo 11, mas no versículo 7, estava bastante evidente pela forma verbal, que Deus capacitou cada um e designou pessoas da igreja para desempenharem o seu serviço. Após ter pregado, recebi um questionamento interessante, válido, que eu acho que é digno de compartilhar com todos vocês, baseado nos textos de 1 Coríntios capítulo 12, em 3 ocasiões, uma ocasião no capítulo 12, no versículo 31, e outras 2 vezes no capítulo 14, há uma palavra: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. A pergunta era: mas se Deus dá os dons, por que nós temos que buscar? O que é que nós temos que buscar? Somos nós que escolhemos os nossos dons ou não? Somos nós que buscamos os nossos dons ou não? Vamos lembrar aqui o contexto de 1 Coríntios 12, 31. E nós vamos perceber 3 referências, eu vou usar somente uma delas no versículo 11, que diz o mesmo que nós vimos ali no capítulo 4. Veja o que diz: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, mesmo no capítulo 12, no versículo 31, Ele não está dizendo busque no sentido de escolha e obtenha o dom que você quer, porque por 3 ocasiões nesse mesmo contexto Ele diz: é conforme Ele quer. Então, o que significa busque? É interessante que, num bom dicionário de língua grega, isso não significa que teria que buscar no sentido buscar obter, mas a ideia é de valorizar,
de reconhecer. Então aqui buscar é buscar na igreja os melhores dons para que você seja abençoado. Você vai valorizar mais o ensino das Escrituras do que uma manifestação localizada numa experiência pessoal, isolada. Então buscar aqui não é buscar para obter, mas é valorizar para a vida da comunidade, para que a igreja cresça como ela deve crescer. Agora, lembremos, na semana passada eu falei que Deus designou, estruturou a igreja de uma determinada maneira. Como vimos, Ele designou alguns que são apóstolos, outros que são profetas, outros que são evangelistas e pastores e mestres. Eu entendo que desses 4 dons que Deus deu, ou melhor dizendo, designação que Deus deu no contexto da igreja, os 2 primeiros, apóstolos e profetas, e isso a gente depreende também de outras passagens dentro da carta aos Efésios, foram atribuições, designações que Deus deu no início da igreja. Vejam, no versículo 5 do capítulo 3, e nós já vimos isso antes, diz assim: esse mistério, o mistério do projeto da igreja, não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. O povo do Antigo Testamento não sabia desse projeto da igreja, tal como foi revelado agora para nós. Mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos, apóstolos e profetas de Deus. No Antigo Testamento não havia sido revelado, mas agora chega no nosso tempo, e apóstolos e profetas recebem a revelação de Deus. Esses foram aqueles que receberam a instrução de Deus, o ensino de Deus, a palavra de Deus, e isso é a fundação da igreja. Eu diria, há outros duas designações que Deus concedeu, e ainda que seja uma simplificação aqui em Efésios, para que a igreja se desenvolva normalmente. E ouça, ele não está falando aqui somente de todas as pessoas da igreja. Aqui nesse momento ele está se referindo somente à liderança da igreja. E evangelistas e pastores mestres foram dados à igreja com um propósito. Mas para quê? Por que é que Deus deu evangelistas, pastores e mestres? E eu diria, por que é que Deus deu pessoas com dons para o desenvolvimento da igreja? Acho oportuno nós conversarmos hoje em dia, de certa maneira, no mundo evangélico de hoje, eu me sinto assim, muitas vezes absolutamente despreparado. Muitas vezes, ouvindo pregadores, teólogos, expositores das Escrituras, eu falo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que capacidade de estudo, de percepção. Eu podia estar sentadinho, quietinho. Mas nos últimos tempos, eu tenho visto habilidades pastorais como eu nunca vi antes. Recentemente eu vi um vídeo de um pastor dançarino. Eu falei: nossa, fantástico! Como é que o Oswaldo não faz isso quando ele prega lá na igreja? Tenho visto vídeo de pastor que é um comediante. É super divertido. E aqui não tem aparecido nenhum pastor dançarino e nem comediante. Graças a Deus. Porque eu acho que a gente tem perdido a perspectiva do que é ser pastor, do que é o papel da liderança. Liderança da igreja não está aqui para divertir ou entreter a igreja. Tem um objetivo diferente. Veja, no texto que nós pegamos nessa manhã, olha a partir do versículo 12, depois que ele descreve do versículo 11, que ele concedeu evangelistas e pastores, mestres para a igreja, ele diz assim: com o fim de, para que, até que alcancemos e cheguemos. O projeto de Deus foi elaborado de tal maneira que tem, sim, um propósito, um objetivo muito claro.
é o pastor que resolve isso, foi Deus que instituiu para um propósito bem definido. Deus planejou suas ações com propósitos bem definidos e devidamente comunicados. Agora, da nossa parte, é fundamental que a gente conheça, que a gente saiba, que a gente entenda os propósitos de Deus, para que a gente se alinhe e alinhe a liderança da igreja com o que Deus planejou. Então eu quero tratar com vocês nessa manhã aqui, em primeiro lugar, qual é o propósito imediato de Deus? Por que Ele constituiu a liderança que aí está? E num segundo momento eu quero olhar com vocês para o propósito mais longe. Qual é de fato o fim que Deus quer alcançar? Qual é a meta? E isso envolve todos nós. Uma igreja é a igreja dos planos de Deus quando a igreja está de acordo com as instruções de Deus. Então eu quero colocar para vocês nessa manhã, em primeiro lugar, o propósito imediato. O propósito imediato de Deus ter concedido liderança a essa igreja, a igreja dele, é de preparação ministerial. Veja, no versículo 11 nós vemos o verbo que vai determinar o que acontece nos versículos 5, nos versículos que seguem. Veja, e ele designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. E qual é o objetivo? Ele diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O propósito da liderança é preparar. O verbo, de onde tiramos aqui o verbo preparar, ele é um verbo bastante rico na língua grega. Produzir a preparação. O verbo ele foi usado na literatura antiga para descrever, por exemplo, equipar um navio para a sua viagem. Mobiliar uma sala, restaurar, instruir, treinar, preparar uma veste. No Novo Testamento ele foi empregado de 3 maneiras: restaurar redes rasgadas, restaurar um irmão caído e, como está aqui, nós vemos aperfeiçoar a igreja. O objetivo principal da liderança de uma igreja é preparar o povo da igreja. O objetivo do Oswaldo, do Vladimir, meu objetivo tem que ser esse. O objetivo é de preparar vocês, mas preparar para quê? E veja, quando nós encontramos pessoas que se convertem, nós encontramos uma série de problemas de concepção, problemas de pecado, problemas de vícios. E é da competência dessa liderança da igreja estar consertando redes, preparando o navio, equipando o navio, capacitando e treinando. Por quê? Veja o que ele diz aqui. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Sabe o que isso significa? O ministério da igreja não é da responsabilidade dos pastores da igreja. O ministério da igreja é responsabilidade de vocês. A liderança da igreja foi dada para lhes dar treinamento. Mas o serviço a Deus é de vocês. Vamos lembrar disso. Uma igreja não é um lugar de espectador, de admirador, de consumidor.
A igreja de Deus é uma comunidade de gente que foi convocada por Deus, foi colocada na igreja, nesse projeto magnífico, e está dizendo assim, é com vocês, é através de vocês, que eu quero fazer o serviço que tem que ser feito, onde vocês estão. Então não é da responsabilidade do pastor orar, não é da responsabilidade do pastor ensinar as Escrituras, não é da responsabilidade do pastor evangelizar as pessoas, não é da responsabilidade do pastor exortar as pessoas, é também dele. Mas o seu foco principal é que ele possa treinar pessoas para que as demais pessoas estejam fazendo isso. A obra do ministério, meus irmãos, é responsabilidade do povo de Deus em geral. O pastor não é uma celebridade, não é alguém que chega lá na frente, dá um show, impressiona, faz as pessoas gostarem. Não, ele não é disso. Não é para ser isso. Se dançar o ajuda a fazer esse trabalho, bom, em primeiro lugar, procure um outro pastor aqui para estar na frente de vocês. Não vai ser difícil achar na atualidade. Pastores, uma equipe de pastores, equivalem mais a uma comissão técnica de futebol. Nós já temos a experiência no Brasil de ver alguns técnicos que ansiaram e lutaram pela ser a celebridade. Ele não é a celebridade. Os artistas são os jogadores. Ele é o técnico. Ele treina. Ele estabelece a estratégia. Ele quem motiva. Ele quem encoraja. Ele que entende o problema dos jogadores e busca tratar isso. É debaixo dele, da coordenação da comissão técnica, que cuida da saúde do jogador, mas não é ele que joga. No contexto da igreja, é claro, pastores também jogam. Mas entenda uma coisa, isso aqui é uma tarefa de vocês. Uma vez que você encontrou o Senhor Jesus Cristo, além de obter o perdão, além de obter o Espírito que veio morar em você, além de você ter sido inserido na igreja, além de você ter recebido algum tipo de dom espiritual distinto dos demais, agora você também passou a usar dos seus recursos pessoais, suas habilidades, do seu tempo, da sua dedicação, para que a obra de Deus alcance o propósito que Deus tem. Agora, qual é o serviço de vocês? Vamos só trabalhar? Ariano Suassuna conta uma história muito interessante. Aliás, toda a história que ele conta é interessante. Mas ele conta a história de que seu pai era governador da Paraíba. E na ocasião que seu pai foi governador da Paraíba, ele inaugurou um hospício em João Pessoa. E ele foi ver o dia de inauguração daquele hospital, que tinha como proposta de tratamento o trabalho. Então, não somente construíram o prédio, mas eles tinham lá enxada, pá, carrinho de carregar. E lá estava naquela inauguração, e de repente tinha um doido lá, que andava para lá e para cá com o carrinho de cabeça para baixo. Então o Suassuna conta que o seu pai chegou perto daquele doente e falou assim: meu amigo, não é assim que se carrega esse carrinho, você tem que colocar ele invertido. Ele falou assim: não, se eu colocar invertido, o pessoal coloca pedra aqui para eu carregar. É coisa de doido mesmo. Tem gente que acha que só colocar as pessoas para trabalharem é o suficiente, está adequado. Mas para trabalhar para quê? Veja que diz o texto: com o fim
de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os dons que Deus deu a cada um aqui, sejam eles quais forem, eles foram dados para edificar a igreja, para que a igreja cresça, alcance a condição do seu projeto. Então os irmãos têm a responsabilidade de trabalhar, por exemplo, no intuito de ganhar pessoas para Cristo. Os irmãos têm a tarefa de se envolver com uma série de coisas que vão acontecer e que são operacionais. É verdade que, dependendo da dimensão das coisas, muitas vezes se torna necessário destacar alguém para, como um profissional, exercer aquilo, porque requer tanto tempo que um profissional é a melhor alternativa, mas não para substituir as pessoas, mas para viabilizar aquele ministério. E levar aquelas pessoas a servirem no ministério, para quê? Para que a igreja seja edificada. É para isso que os dons são dados. Todos nós recebemos, todos vocês receberam dons, e esses dons foram dados para que a igreja seja edificada. Você pode dizer de uma igreja, essa igreja é uma bênção. Você pode dizer de uma igreja, essa igreja é uma porcaria. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é a minha contribuição? Como eu tenho ajudado essa igreja a ser o que Deus quer que ela seja? Eu oro por esse povo, eu oro pelos meus irmãos mais fracos. Eu tenho buscado exortar os irmãos, fortalecer outros irmãos, encorajar outros, repreender outros. Meus irmãos, eu quero lhes dizer, você pode dizer assim, eu não sei como fazer isso. Isso é um problema de pastor. Ele tem que treinar você. É lógico que ele não treina você, não tem nenhum personal pastor aqui. Para na hora que você quer, como você quer, ele dá o treinamento para você. Os treinamentos estão sendo oferecidos em diversas ocasiões. Seja na escola bíblica, seja em congressos que se fazem aqui na igreja, seja em grupos pequenos, o treinamento ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Porque o objetivo de Deus é que os pastores foram dados para isso, para preparar vocês para o serviço que pertence a vocês, para que vocês edifiquem a igreja. A igreja, ela é o que é, em grande parte, pela resposta que individualmente cada um de vocês dá ao que Deus já lhe deu, a orientação que Deus já lhe deu e o trabalho que você exerce na igreja. Uma igreja não é boa se ela tiver um som legal, uma imagem legal, um programa legal. Uma igreja é boa na medida em que vocês conhecem o que Deus quer para vocês e vocês estão fazendo essa parte. Eu fico contente quando eu olho e vejo que 55% a 60% do nosso público aqui da igreja está desenvolvendo algum ministério. Que bom, continuemos assim, aumentando esse número. É verdade que pessoas novas chegam, precisam de aprender tudo, descobrir seus lugares, e consequentemente, nessa dinâmica nós nunca chegamos a 100%. Mas tenho certeza que grande parte de nós ainda não tem dado a nossa contribuição, cumprindo com o propósito que Deus tem para nós. Então, se o propósito inicial é treinar a igreja para que essa exerça o seu ministério, qual é o propósito final? E aqui eu quero dizer, o propósito final é que a igreja alcance o estado final que Deus estabeleceu. O que é isso? Vejam, anos atrás nós vimos a nossa antiga
presidente Dilma dizer que ela não queria estabelecer a meta, mas quando alcançasse a meta, ele duplicaria a meta. Qual é a nossa meta? O que é que Deus estabeleceu como meta para a igreja? Foi estabelecido? Foi estabelecido, sim. Veja o que ele diz aqui no versículo 13. Até que alcancemos, cheguemos, o trabalho foi dado e tem uma meta. Na verdade, eu diria que nós encontramos nesse texto aqui, são 3 metas. Nós fomos preparados, estruturados para nós alcançarmos algo, para que nós cheguemos em algo. Temos um alvo, sim. E se você não sabe, registre aqui. São 3 as metas que Deus estabeleceu para vocês alcançarem com a sua igreja. Isso aqui não é simplesmente uma meta pessoal e individual. A meta é para que todos nós alcancemos isso. Em primeiro lugar, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Nós já abordamos um pouco desse assunto, quando mais para trás, no versículo 5, nós vimos que a igreja só tem uma fé, uma só fé. A igreja foi constituída de uma só fé. E lógico que ele, quando está descrevendo aqui fé, ele não está descrevendo sentimento. Ele não está descrevendo aqui desejo. Ele não está falando de alguma coisa que você gostaria que acontecesse. Eu tenho fé que vai chover hoje. Ele está descrevendo aqui, quando diz que tem uma só fé, é que tem um conjunto de verdades, um único. E essa verdade que vem de Deus, ela precisa ser conhecida por todos nós e vivida por todos nós. Aqui tem que ter unidade da fé no conhecimento do Filho de Deus. A igreja não é um lugar em que a gente pensa o que quiser. Agora tem aí toda essa onda da ideologia do gênero. Cada um pensa o que quiser. A nossa sociedade vive propagandeando e propondo uma vida de imoralidade. Os tempos são outros, cada um pensa o que quiser. Quem é Jesus? Cada um tem a sua própria ideia. Não, esse relativismo não está dentro das Escrituras. O povo de Deus precisa saber o que Deus diz, o que Deus pensa. E nós temos que nos voltar para as Escrituras e nos debruçar sobre essas Escrituras e estudar essas Escrituras e saber o que Deus pensa. Nós precisamos conhecer, nós não podemos trabalhar com fé cristã, com superficialidade. Não é difícil ver pessoas que estão dentro das igrejas e de repente passa uma onda de uma heresia, porque as heresias vêm em ondas. E de repente você vê um camarada, suposto cristão dentro da igreja, nadando de braçada e surfando naquela onda que não tem nada a ver com a fé cristã. No projeto de Deus está que nós alcancemos a unidade da fé. É possível que ele esteja rebatendo o que nós falaremos ainda na semana seguinte, versículo 14, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina.
Nós precisamos ler, precisamos estudar, aproveitar os grupos de interesse que nós temos, ter tempo de efetivamente conhecer o que as Escrituras falam e saber discernir o que são ideias estranhas das Escrituras e rejeitar essas ideias estranhas das Escrituras. Há algum tempo atrás alguém veio e falou assim: Fernando, assiste esse vídeo aqui, o pastor, super divertido. Vamos trazer ele para o encontro de casais? É lógico que não. Olha o que ele ensina. Você está querendo trazer o camarada porque ele é engraçado. Nós precisamos ensinar o que Deus ensina. Em segundo lugar, veja que ele diz, além de chegar à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ele também diz, e cheguemos à maturidade. O que é maturidade? Você sabe bem o que é imaturidade? Você convive com filhos pequenos, você vê o que é imaturidade. Por uma coisinha qualquer, eles choram. Se você não faz o que eles querem, eles choram. Eles não têm habilidade de viver, não têm autonomia de viver. São teimosos, são indisciplinados. Você fala para ele, tem que tomar banho. Não quero tomar banho. Uma das minhas diversões com meus netos é falar para ele assim, você vai dormir agora. Eles não querem dormir. Eles só querem brincar. E sabe, na vida cristã também tem esse lance de maturidade. As pessoas chegam com suas manias, com seus pecados. Alguém as ofendeu, elas ficam magoadas. Vão para o canto chorar. E essas pessoas precisam aprender a perdoar. Aprender que a vida não é em torno delas, não é da vontade delas, não é do jeito delas, não é quando elas querem. Elas precisam de aprender a se livrar de uma série de vícios e hábitos pecaminosos. Elas precisam de aprender o que de fato Deus dá valor e não o que elas acham que devia dar valor. Eu me lembro algum tempo atrás, depois de ter pregado, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor devia ter feito isso depois, porque olha, está isso lá na Bíblia. Eu falei assim, você leu o resto da passagem bíblica? Eu falei assim, não adiantou, não funcionou o que você está propondo, o que eles fizeram é um exemplo, mas não é um exemplo para a gente seguir. As pessoas estão vivendo imaturamente. Pessoas chegam quebradas e elas precisam de entender o que Deus fala e pela força do Espírito de Deus, disciplinarem as suas vidas dentro dos princípios de Deus. Isso é maturidade. É alguém que tem seu caráter, além de conhecer as Escrituras, tem o seu caráter alinhado com o caráter de Deus. Qualificado de acordo com os critérios, os princípios de Deus. E uma igreja ela é madura, sabe quando? Quando várias pessoas assim estão presentes nela. É lógico que nós vamos ter pessoas que são imaturas. Afinal de contas, elas chegaram a Cristo há pouco tempo. Tem que passar pela imaturidade. Mas não teríamos que ter pessoas que já têm tanto tempo de convertido e ainda é imatura. A igreja tem um objetivo, é meta de vocês, e isso inclui você mesmo e as pessoas que estão perto de você. Chegar, alcançar essa unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, que saibamos bem quem Ele é. Mas que também cheguemos a uma conduta
como igreja e que se evidencia claramente a nossa maturidade. E a nossa maturidade vai refletir até quando nós nos deparamos com alguém imaturo. Como é que nós vamos tratar com ela? Não vamos falar, esse é um moleque, deixa ele aí. Isso é imaturidade, fazer isso. Maturidade é acolher aquele irmão, exortar aquele irmão, encorajar aquele irmão, orar por aquele irmão. Porque o objetivo é que todos nós cheguemos na maturidade, vivendo conforme o caráter de Deus, aplicando os princípios de Deus na nossa vida. Ainda há pouco, no nosso tempo de oração, nós olhamos e vimos ali pessoas que estão passando por momentos difíceis na vida, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desempregadas. Uma igreja madura está olhando para tudo isso e está pensando, como é que eu posso ajudar, prover, sustentar, encorajar meu irmão nessas condições? Não é uma igreja em que cada um está vivendo à luz dos padrões da nossa sociedade secular aí, cada um por si. Deus te abençoe. A igreja precisa ter o conhecimento da fé. A única fé no Filho de Deus precisa chegar à maturidade. E aí, por fim, ele diz no versículo 13, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa maturidade, essa unidade, essa maturidade, elas têm que nos levar a atingir a plenitude, a medida da plenitude de Cristo. Vejam, o que é isso? Cristo é o único que tem e é plenamente, completamente reflexo de quem Deus é. Agora, nós como igreja, quando passamos a viver de acordo com os princípios de Deus, seja na vida pessoal, seja na vida comunitária, nós estamos levando essa igreja a ser o que ela tem que ser, a alcançar a medida da plenitude de Cristo, ou seja, nós vamos dessa maneira refletir o projeto de Cristo e refletir o caráter de Cristo. Quando é que nós fazemos isso? Quando nós que conhecemos as nossas qualificações espirituais e a capacitação que o Espírito de Deus deu para nós, nós colocamos em prática e começamos a agir no corpo de Cristo assim. É quando você está servindo os seus irmãos, você identifica uma necessidade, e você pode fazer alguma coisa por ele. É quando você expressa o seu amor pelos seus irmãos. E lógico, isso envolve desde perdão. E nós vamos tratar sobre isso mais à frente. Isso envolve ter paciência. Isso envolve orar por esses irmãos, isso envolve proteger esses irmãos, isso envolve cuidar desses irmãos. Na medida em que você está aprendendo com o modelo de Cristo e vendo que você está em desacordo e você faz a opção de obedecer a Deus e refletir o caráter de Deus na sua vida, você está tendo uma grande contribuição para que a igreja alcance a medida da plenitude de Cristo. Está à altura dele. Ainda hoje, nessa manhã, pouco antes do culto, no nosso tempo de ceia, o Fábio nos exortou e nos convidou a pensarmos se tinha alguma coisa na nossa conduta, no nosso coração, que estava em desacordo com a orientação de Deus. E olha, eu rapidinho identifiquei duas em mim mesmo.
Falei, Senhor, o Senhor tem que mudar. Meu coração pecaminoso se inclina para isso. Me protege, me livra disso. E na medida que nós vamos sendo questionados por Deus e chamados para adequarmos nossas vidas, nosso caráter, nossa agenda, nosso orçamento, à luz dos princípios e valores de Deus, nós estamos chegando lá onde Deus planejou. Ele não planejou simplesmente estarmos juntos, temos uma programação legal, uma música boa. Tudo isso é muito bom. O que Ele planejou, a nossa meta, é que a gente alcance a unidade da fé, que a gente entenda e saiba muito bem quais são as verdades acerca do nosso Deus. Que a gente entenda e aplique essas verdades na nossa vida ao ponto de chegarmos conforme os padrões que Deus estabeleceu para a igreja em Cristo. Como eu disse anteriormente, o ministério da igreja pertence a vocês. Não é dos pastores. Os pastores têm a atribuição de treiná-los. O serviço é seu. Você vai dizer, não tenho tempo. Não tem tempo para quê? Para aquilo que Deus estabeleceu? Melhor você rever sua agenda. Quero sintetizar essa mensagem numa frase. Deus quer levar a igreja à maturidade, cheios da plenitude dele, que é todos na igreja reproduzindo o seu caráter. Para isso, Deus concedeu dons a todos os crentes e designou líderes que treinarão o povo de Deus a fazer a obra de edificar, cuidar e treinar os seus irmãos. Esse é o plano dele. Você pode ter vivido experiências em igrejas e que trazem para você um modelo, um paradigma que você repudia, e eu também. Mas escute, uma vez que você está aqui agora, vamos lembrar disso. Nós não queremos ser uma igreja de consumo, e nem tampouco de entretenimento. Nós queremos ser uma igreja do Novo Testamento. E isso envolve que isso tem que ser o seu propósito. Você foi chamado para passar por transformação de vida. Você foi chamado e capacitado para servir a Deus. Eu sei. Eu tenho colegas pastores que se mostram muito mais hábeis do que eu. E que são capazes de levar tudo na igreja, bate em escanteio, cabeceio e ainda agarra a bola. Esse não é o modelo de Deus. O modelo de Deus é pastor ensinando a chutar a bola, a driblar, a conduzir a bola, a marcar gol. Mas é você que joga. Você é o time. Esse é o corpo de Cristo. Cada um tem uma função aqui. Cada um. Lembra? A igreja é no coração de Deus, o corpo de Cristo, uma instituição sem par na esfera humana. Não tem nada que esteja nesse nível. Fomos chamados a reproduzir o caráter de Deus, a comunicar a mensagem de Deus, a viver o propósito de Deus. Para que isso seja assim, Deus capacitou cada um de vocês. Que privilégio! Que privilégio! Deus considerou você no projeto maior dele. Que privilégio!
Meus irmãos, somos chamados a viver de acordo com isso. Não pode ser menos do que isso. Você não é um espectador. Deus não o criou como espectador. Não pode ser que você considere só ter um banco aqui para eu sentar, o ar-condicionado está funcionando, mas não tão frio. A música está funcionando, está tudo bem para mim. Não. Estará tudo bem quando você conhecer efetivamente a nossa fé, quando você viver a sua fé nos padrões que Deus estabeleceu. Esse é o desafio para todos nós, essa é a meta para todos nós. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai Celestial, quero te pedir nesse tempo que o Senhor desperte os meus irmãos, desafie os meus irmãos, que tenham consciência de qual é seu papel, sua responsabilidade aqui, ó Pai. Ó Pai bondoso, aperfeiçoa-nos. Mobiliza o teu povo, confronta o teu povo, edifica essa igreja, que o teu Santo Espírito esteja atuando entre nós com tanta liberdade, nos conduzindo a sermos o que devemos ser, a que pensemos o que devemos pensar, e a que realizemos o que temos que realizar. Eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe.